York Giants. Como assim, Paulo Antunes? Passando o trator, oferecimento Cincinnati Bengals. Exatamente isso. Andy Dalton com 4 passes para touchdown. É bom marcar o AJ Green, até porque ele é o melhor jogador do time. Na verdade, ele está completamente livre. Mais um touchdown aqui, 17-6. E agora o Eli vai ser pressionado pelo Michael Johnson. Sai do pocket. Vai ser interceptado o nosso querido Pat Sims com o turnover. O Eli, 2 interceptações, nenhum touchdown. Nate Clemens fala: hello, Papai Noel, Natal chegou mais cedo. 31-13. 3 jogos seguidos do Eli Manning. Passe para touchdown. Jogo importantíssimo da divisão leste da Conferência Nacional, praticamente vida ou morte para Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys. Tony Romo aqui com passe para o nosso querido Felix Jones, que vai quebrar 59 tackles, chegando na end zone. 7-7 agora no segundo quarto. Michael Vick é tacleado pelo Jay Ratliff, sofre uma concussão que estão falando que foi uma contusão bem séria, viu? Então é possível que a gente veja o Nick Foles calouro por algumas partidas. E logo em seguida, quer dizer, o Michael Vick tentou ficar no jogo, jogador completamente livre e ele erra o passe. Será que foi alguma coisa relacionada à concussão? Bem possível. Os médicos olhando no Vick, ele vai para o vestiário, muita preocupação lá na Filadélfia. Bom, 17-10 aqui no terceiro período. Olha só essa recepção do Dez Bryant. 87 jardas, 3 recepções para ele e esse maravilhoso touchdown. O Tony Romo joga muito no mês de novembro, são 20 vitórias e 3 derrotas para ele nesse mês do calendário. É impressionante, né? 19 de 26, 209 jardas, 2 touchdowns na vitória, 38-23. Os Eagles nunca tinham perdido 5 seguidas sob o comando do Andy Reid. E a vitória dos Cowboys por 38-23. De olho agora em New Orleans Saints e Atlanta Falcons. Caiu o último invicto da NFL. Mike Johnson. Engraçadinho. O tackle Mike Johnson entra para anotar um touchdown. Mas que tal o jogo corrido do New Orleans, que funcionou na semana passada e funcionou ontem? Quer dizer, há 2 semanas era o pior ataque terrestre da NFL e agora vem melhorando. Linda corrida aqui do Chris Ivory, lindo stiff arm, né, braço de ferro na cara do defensor. O Jimmy Graham com seu melhor jogo nessa temporada. 7 recepções, 146 jardas. Essa rivalidade com o Atlanta Falcons, né? São 11 vitórias nos últimos 13 jogos. Bom, feito, que baita feito aqui do Antonio Gonzalez. Anthony Gonzalez é o 100º touchdown de sua carreira. Ele anotou 2 nessa partida. Sensacional aí o tight end do Atlanta, o melhor da história da NFL. Mas o Jimmy Boy, né? Quem jogou melhor? Quer dizer, Tony Gonzalez, 11 recepções, 122 jardas, ou o Jimmy Graham com 146 jardas? Os dois foram muito bem. E o Drew Brees chegou a 52 passes, 52 jogos seguidos, com pelo menos um passe para touchdown, ampliando o seu próprio NFL. Foram 3 touchdowns, 298 jardas para o Brees. O Matt Ryan com os melhores números de sua carreira, 411 jardas, 3 touchdowns. Só que aqui no finalzinho, né, quer dizer, o Atlanta estava posicionado perto da linha de 1 jarda do New Orleans Saints. Segunda para o gol, play action, chega, passe desviado. Então vamos para a terceira para o gol. O Atlanta não conseguiu estabelecer a linha de scrimmage. Né? A linha defensiva do Saints dominou a linha ofensiva do Atlanta. Michael Turner não entrou na end zone. Então na quarta descida, Matt Ryan pressionado, bola desviada pelo Jabbar e o New Orleans Saints fica com a vitória. É a quarta nos últimos 5 jogos. É isso, engraçado que a defesa do Saints tinha permitido mais de 220 jardas terrestres ao Philadelphia Eagles na semana anterior e no jogo de ontem conseguiu parar o time do Atlanta Falcons, placar final 31-27 para os Saints. Os Falcons tiveram uma sequência de 9 vitórias seguidas quebrada. O Matt Ryan perdeu 4 seguidas contra o Saints e foi a primeira vez na carreira que ele perdeu um jogo em que passou para 3 touchdowns. Saints, 4 vitórias, 1 derrota nos últimos 5 jogos depois de perder as 4 primeiras. O Drew Brees com 298 jardas, 3 touchdowns e 1 interceptação. 50º jogo seguido com pelo menos um passe para touchdown. 2 coisas. Primeiro, o Tony Gonzalez agora em número de touchdowns na carreira só está atrás de Jerry Rice, Randy Moss, Terrell Owens
Chris Carter e Marvin Harrison. Sim. Né? Ele é tight end. Ele é tight end. Ele não é wide receiver. Tight end. E a história que todo mundo agora está alimentando é: e esse New Orleans Saints? Será que chega? Só o San Diego Chargers de 92 perdeu os 4 primeiros jogos e conseguiu chegar aos playoffs. Bom, pequenos passos aqui, né? Quer dizer, a gente sabe do talento do Drew Brees e aquele ataque tem tudo para ganhar jogos por 30, 27 toda semana, tá? Foi uma grande performance da defesa do New Orleans Saints? Não foi, né? O Atlanta conseguiu 454 jardas, tá? No momento, na hora H, a defesa foi lá e apareceu. O jogo terrestre do Atlanta não funcionou. Então a gente olha nessa defesa e a gente vê, bom, tá começando a melhorar em alguns pontos, pelo menos, né? E o Drew Brees, quer dizer, ele é consistente, toda partida, 3 touchdowns, uma interceptação, 4 touchdowns, uma interceptação, assim fica difícil ganhar do Saints. Sobre o Philadelphia Eagles, um negócio rapidinho. Nick Foles vai treinar como titular já a partir de quarta-feira. Como disse o Paulo, é possível que o Michael Vick fique vários jogos fora e já existe até uma corrente que defende que o Michael Vick não volta mais esse ano, que o Andy Reid vai usar esses jogos finais da temporada para estabelecer o Nick Foles como quarterback titular do Philadelphia Eagles. Olho na tela agora para conferir os melhores momentos do jogo em que o Tampa Bay Buccaneers derrotou o San Diego Chargers. O Tampa Bay esse ano tá cheio das graçolas, né? Primeiro que é o melhor time contra o jogo terrestre. Agora tá começando a bloquear punts, o Washington, e o Dakota Watson, perdão, e o Adam Hayward retornando para touchdown, 49 jardas, né? O Freeman, quer dizer, 4 jogos seguidos com exatamente 2 touchdowns e nenhuma interceptação. Então os Bucs estão protegendo a bola, Doug Martin correndo bem, e aqui o Leonard Johnson interceptando o Philip Rivers. São 40 turnovers para o Philip Rivers desde o início de 2011, pior marca da NFL. E o Josh Freeman consistente, o ataque do Tampa Bay explodindo, né? Média de quase 36 pontos por partida nos últimos 5 jogos. Quem também foi muito bem ontem ofensivamente, o Minnesota Vikings, que passou pelo Detroit Lions 34-24, todo mundo cumprimentando as tropas antes do jogo. E o Jarius Wright recebendo o passe do nosso querido Christian Ponder, que até que jogou bem, 221 jardas, 2 touchdowns. Mas que tal o jogo do Calvin Johnson? 12 recepções, 207 jardas. 200. Para o Megatron. Brandon Pettigrew também entrando na festa, marcando touchdown. Então, nesse momento, 17-10. Mas aí tem Kyle Rudolph entrando na endzone. Rudolph, the red-nosed reindeer. 24-10 o Minnesota aqui no quarto período. E temos mais Johnson, hein? Linda recepção. Teve falta também, logo em seguida, o Detroit anotou um touchdown. Mas faltando 8 minutos, é o Peterson. Olha, ele tem sido o melhor running back da NFL nessa temporada e foram 171 nessa partida. Quinta temporada seguida em que ele chega a pelo menos 1.000 jardas terrestres. Ele ultrapassou o Robert Smith nessa sequência na história do Minnesota Vikings. E o Houston Texans, no jogo que você viu ao vivo no Sunday Night Football, se esperava muito dessa partida, mas a chuva influenciou um pouquinho a partida e o Houston Texans venceu o Chicago Bears. O turnover ball. Quer dizer, as equipes, pode ser que elas se enfrentem aí no Super Bowl, né? Mas esse foi o turnover ball. Paulada do Daniel Manning, Tim Dobbins com a recuperação logo de cara. Foram 4 turnovers do Chicago Bears no primeiro tempo. Depois é o Michael Bishop, numa quarta descida, né? Um ótimo avanço, só que aí ele larga a carne. Quinn com a trombada e a recuperação logo em seguida do Houston. Os 2 safeties do Chicago forçando fumbles e depois é o Manning, ex-jogador dos Bears, jogou lá por 5 temporadas com a interceptação. O Chicago Bears vinha de 6 vitórias consecutivas, mas ontem parou no time do Houston Texans. E aqui o Brandon Marshall, se esse campo tá seco, se a bola tá seca, ele agarra, Jabulani. Deixou a bola escapar, devia ter agarrado essa bola, né? Olha essa recepção aqui do Arian Foster. São 11 jogos seguidos com pelo menos um touchdown para o Arian Foster, que agradece os deuses, né, pela recepção e o touchdown. 10-3 e a gente vai ter uma falta em cima do Jay Cutler aqui, anulando esse avanço. Olha só a paulada que ele leva do Tim Dobbins perto do capacete. Ele também cruzou a linha de scrimmage nessa jogada. Então foram faltas contra ambas equipes. Nesse momento, o Jay Cutler já estava jogando com uma concussão.
Ele jogou 7 snaps antes de ser sacado do jogo. Então, e não voltou para o segundo tempo. Kareem Jackson interceptando aí o Cutler, 40 jardas, 2 interceptações para o Cutler. Depois o Jason Campbell entrou, quer dizer, teve esse momento feliz, passe bonito aqui para o Brandon Marshall, que teve o 5º jogo na temporada com pelo menos 100 jardas, mas fora isso, o Campbell também errou alguns passes fáceis e não teve uma grande performance. Foram 107 jardas no total para o Brandon Marshall, e aqui o passe incompleto, e o Houston Texans chegando a 4 vitórias como visitante fora de casa. Os times combinaram para 6 turnovers no primeiro tempo, nenhum depois do intervalo. 222 jardas aéreas, menor marca da temporada. E o Aaron Foster, 11 jogos seguidos, como dissemos, anotando um touchdown, a maior sequência do LaDainian Tomlinson, que anotou touchdowns em 18 partidas seguidas entre 2004 e 2005. É impressionante, né? Quer dizer, logo no início da transmissão, né, até comentei sobre as duas defesas, mas eu não esperava um jogo 13-6 com apenas 21 first downs. Não há dúvida que os elementos atrapalharam a partida, né? Muita chuva. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com Semana NFL. 1, 2, 3, win! Olha o passe dele, passe completo, touchdown! Golden Tate, touchdown e que touchdown! Golden Tate anotou touchdown recebendo, passou para touchdown numa rodada de alguns lances muito engraçados e alguns bizarros, como a gente vai ver aqui no duelo entre San Francisco 49ers e St. Louis Rams. Tivemos empate. Ah, não. Empate na NFL, não aconteceu desde 2008. Ai, ai, ai. Bom, os Rams começaram tão bem, né? Brian Quick recebendo o passe do Sam Bradford, que lançou para 275 jardas, 2 touchdowns. Estava 14-0 depois do primeiro quarto. E no finalzinho do primeiro quarto, olha só o que vai acontecer. O Joe vai dar uma paulada para cima aí do nosso querido Alex Smith e ele teve que se a partida. Não logo em seguida, né? Porque teve o touchdown ainda aqui pro Michael Crabtree. Mas depois ele... E o Colin Kaepernick, segundo anista, entrando e jogando muito bem. 11 de 17, 117 jardas, também correndo para um touchdown. Aí o engraçadinho do Kaepernick, camisa 7. O Frank Gore correu para 97 jardas. E aqui o St. Louis assumindo a dianteira no marcador, 21-17. Só que o Austin Pettis e o Bradford com a resposta para deixar o jogo 24-21. E depois o field goal para prorrogação do Akers. E aí vamos para a prorrogação. O Kaepernick corre com a bola, foram 66 jardas terrestres para ele, a maior marca de um quarterback dos 49ers desde o Jeff Garcia na 5ª rodada de 2001. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia... Oh, Akers, oh não, quebrou o recorde de field goals anotados na temporada passada. Teve um field goal de 60 jardas esse ano, mas erra esse daí. Danny Amendola, bem-vindo de volta, meu amigo. 11 recepções, ele é o alvo favorito do Sam Bradford. O ataque dos Rams fica bem melhor com a Amendola. E de 53 jardas, o Jeff Fisher pulinhos de felicidade, porque o seu time ganhou. Contudo, entretanto, porém, todavia... Calma nesses pulinhos, diz o nosso querido Jeff Fisher. E o Harbaugh fala, yes! O relógio estourou, então recua 5 jardas. Agora é pra valer! Oh, não! E errou. Mas o Zurline não acertava de Leg. 70 jardas? Então, né? De 58 ele não consegue acertar, impressionante. E o 49ers acabou, o jogo acabou empatado. Broncos e Panthers, mais uma boa atuação do Peyton Manning. Engraçadinho esse Manning, né? Saindo do pocket, se sentindo todo engraçadinho com as pernas, todo saltitante, né? Passe pro Brandon Stokely e o Trenton Hartley. Ele é baixinho, ele tem
5'5", que dá aproximadamente 1,60 m e alguma coisa. E ele vai para a end zone, ele comemora com essa dancinha do morto. Só que eu achei que ele soltou a bola antes de cruzar o plano quase, de gol. né? E você sabe que isso aí já aconteceu, né? Lembra do Deshaun Jackson? Pois é. Bom, 17-7, interceptação. Tony Carter vai para end zone. Jogando bem esse ano aí o nosso querido Carter, né? E o Cam Newton, coitado, fala, not good. 36-14 a vitória dos Broncos. Sexto jogo seguido que o Peyton Manning acerta pelo menos 70% dos passes. Chegou a 420 na carreira, igualando a segunda maior marca de todos os tempos do Dan Marino. Aqui o Golden Tate entrando na end zone para o Seahawks. Ó, Golden Boy. 7-7, o filho dourado. E depois é o Marshawn Lynch, mais um jogo de 100 jardas. Fala sério, né? Foram 124 jardas, um touchdown nesse jogo. Olha só aqui, ó. Ele vai por baixo dos defensores, né? Fica muito difícil fazer o tackle quando o jogador corre tão baixo assim. Bom, 14-7 e as graçolas vão começar. Primeiro tem o touchdown aqui pro nosso querido Sidney Rice, né? Pra deixar o jogo 21-7. E depois a gente vai ter graçolas do nosso querido Golden Tate. Aqui o Golden Tate se deslocando do lado direito, recebendo a Jabulani. E vai achar o Sidney Rice na end zone. 28-7. Primeiro passe para touchdown da carreira do Golden Tate, que é o wide receiver. Mas de vez em quando essas coisas aparecem e funcionam. O Seattle segurou a bola por 36 minutos, 11 segundos, apenas 23 minutos e 49 de posse para os Jets, que tiveram 11 first downs apenas. 5 vitórias e nenhuma derrota para o Seattle Seahawks em casa pela primeira vez desde 2005, quando o time foi para o Super Bowl e perdeu para o Pittsburgh Steelers. O Russell Wilson, 2 passes para touchdown, tem 11 touchdowns, nenhuma interceptação em casa. Como visitante são 4 touchdowns, 8 interceptações. E o Marshawn Lynch, 4º jogo seguido com pelo menos 100 jardas terrestres. Queria voltar a essa equipe do Denver Broncos, que a gente viu aí ganhando do Carolina Panthers, Paulo Antunes. Começou com 2 vitórias e 3 derrotas e de lá para cá são 4 vitórias seguidas. Olho em Denver. E uma coisa que eu tô gostando, a gente viu o Tony Carter interceptando e levando para touchdown. Quer dizer, a defesa tá começando a aparecer com touchdowns. A gente viu isso naquela virada incrível contra o San Diego há algumas semanas, né? E o Peyton Manning, impecável, ele não entrega a bola para o adversário. Mais um jogo de pelo menos 300 jardas. O Manning tá tendo uma das melhores temporadas de sua carreira, sintonia total com Eric Decker e Demaryius Thomas, tá legal de ver. Agora vamos ver as grandes goleadas da rodada, começando com Tennessee Titans e Miami Dolphins. Uma verdadeira lavada lá no campo neutro de Miami. Campo neutro. Porque os Dolphins não tem casa, né? Tem casa, não tem torcida. Então não tem torcida. Na casa. Que tal o Chris Johnson fazendo algumas gracinhas, dançando, né, no meio da defesa dos Dolphins e levando para touchdown? É o primeiro corredor a conseguir 100 jardas contra os Dolphins nos últimos 22 jogos. Colin McCarthy, o bom filho a casa toda, meu querido. Ex-jogador da Universidade de Miami, interceptando o Ryan Tannehill, que, quer dizer, foi interceptado quase 2 vezes na mesma jogada, né? Na verdade, foi horrível esse lançamento do Tannehill. Calouro, 3 interceptações. O Jake Locker trabalhou pouco, né? Quer dizer, completou pouquíssimos passes, apenas 9, mas 37-3. Jared Cook anotou aquele TD. Segunda pior derrota em casa da história do Miami Dolphins. Teve aquele 48-3 para os Chiefs em 1968. Aqui o Baltimore Ravens fazendo 55 pontos, a maior pontuação da história da franquia. Uau, da franquia. Gostei da franquia. Da franquia. Dennis Pitta foi líder do time com 5 recepções. O Ray Rice correu para apenas 35 jardas, mas anotou aqui. E aqui é o Torrey Smith, né? Jogadas explosivas lá em Baltimore. O Joe Flacco, 341 jardas. E você, Veraldo Marques, você gosta das graçolas, não é verdade? Sim. Você ama uma graçola. Primeiro a gente vê aqui o Ray Rice incentivando seus companheiros. E mais um passe do... Não, é o mesmo passe, na verdade, do nosso querido Joe Flacco, né? Repetição do lance. Era o Ray Lewis ali naquela rodinha, né? O que eu falei? Ray Rice. Ray Lewis, exatamente. Bom, aqui a graçola do dia. Né? Sam Cook. Olha aí, dando uma, eu conheço a end zone. Né? Sam Cook aí, o punter, e o Ray Lewis fala assim, bacana, hein, meu querido? Caramba! Sensacional. E depois é o Jacoby Jones levando... 105 jardas.
Já pensou se o campo tivesse umas 600 jardas? Ia correr 600 jardas. Primeiro jogador da história de ter 2 kickoffs retornados de 105 jardas, pelo menos na carreira. E aqui, o New England Patriots cortou dobrado para ganhar do Buffalo Bills, viu? Sofreu, hein? Mas é a 23ª vitória nos últimos 25 jogos contra o Buffalo Bills. Impressionante. Mas olha só, 34-24, tendo Donald Jones, 34-31, né? E depois o New England conseguindo uma boa campanha até a linha de 9 jardas do Buffalo, mas na terceira pro gol, Tom Brady, que lançou para apenas 237 jardas, não faz a conexão com o seu recebedor. Então, é o seguinte, o Ryan Fitzpatrick tem uma chance. E o Ryan Fitzpatrick aqui numa terceira para 9 vai conseguir a conversão num passe para o Stevie Johnson. Foram 35 primeiras descidas para o Buffalo Bills, um recorde da franquia e um recorde em futilidade do New England Patriots. Não é verdade? E mesmo assim, a gente vai ver o que aconteceu no... O torcedor saiu sorrindo, infelizmente, né? Só para adiantar. Bom, o Fred Jackson aqui sofreu fumble, é o que a gente sempre fala. Quem comete menos erros, geralmente vence o jogo. A sorte do Jackson foi que o Buffalo Bills recuperou a Jabulani e logo em seguida o Spiller com uma primeira descida. Mas, depois de um passe incompleto quase aqui pro Chandler, adivinha o que vai acontecer na end zone? Oferecimento Ryan Fitzpatrick. Vai ser um touchdown, chega. Devin McCourty. 3 turnovers do Buffalo Bills, nenhum do New England Patriots. E veja aí o maior número de touchdowns aéreos nos 3 primeiros anos da carreira. O Gronkowski tem 35. Está atrás só das performances de começo de carreira de Randy Moss, Jerry Rice e John Jefferson. O New England venceu mais uma, mas acho que o torcedor tem motivos para pelo menos ficar alerta. O Ryan Fitzpatrick, que não é nenhum gênio, teve 2 performances de 300 jardas nessa temporada. As 2 contra a defesa do New England Patriots. Ano passado, os Patriots também conseguiram chegar ao Super Bowl com uma defesa super fraca, mas não é todo ano que isso acontece, não né, é todo ano que acontece. É 337 jardas, 2 touchdowns. Quer dizer, Buffalo só perdeu por causa de 3 turnovers e 14 faltas. É por isso que o Buffalo Bills não conseguiu vencer. E em sua história não tem nenhuma vitória lá no Gillette Stadium. Mas realmente essa defesa do New England Patriots tem que melhorar muito e é chocante, sendo que o Bill Belichick é um gênio de defesa, né? Já foi coordenador defensivo de times que ganharam Super Bowl e tudo mais. Não está acontecendo. Aquele primeiro ano que ganhou com o Tom Brady, era uma defesa muito forte e o Tom Brady jogando feijão com arroz, né? Sem fazer nada demais. E foi assim que o New England chegou, mas com essa defesa vai ser difícil. Rápido intervalo, a gente volta já. 1, 2, 3, win! De volta com o Semana NFL para o jogador da rodada, que veio da partida talvez com um resultado mais surpreendente, né? O Cincinnati Bengals fazendo 31-13 no New York Giants e o Andy Dalton passando para 4 touchdowns, Paulo Antônio. Então, quer dizer, foi fácil para ele, 4 touchdowns, nenhum turnover, né? Porque, quer dizer, foram 4 turnovers do New York Giants. Então, quer dizer, ele não teve um caminhão de jardas, mas ele cuidou bem da bola e no momento crucial ele colocou a bola na endzone. Merece. E o incrível é que os Giants nunca venceram a equipe do Cincinnati Bengals. Ponto final no Semana NFL. Na sequência você fica com Pittsburgh Steelers e Kansas City Chiefs. Tchau. 1, 2, 3, win!